Muito boa noite, sejam bem-vindos à primeira orientação ao vivo de TCC1 do curso de Biomedicina período noturno. Hoje eu tenho aqui presentes comigo a Larissa Haddad, a Mislaine Matos e o Vinícius Cavalcante. Pessoal, hoje eu vou falar para vocês como vai acontecer o TCC, vou dar os primeiros passos, falar da importância do professor tutor e do meu papel também aqui. Mas antes da gente começar, eu quero saber se vocês já acessaram o AVA, já viram a disciplina de TCC. Todo mundo já deu uma olhadinha? Vou entender isso como um sim. Bom, pessoal, deixa eu projetar aqui para vocês o nosso plano de ensino. Então, aqui está o nosso cronograma de ensino para a disciplina, que eu já tinha mandado para vocês pelo minhas mensagens e também pelo grupo do WhatsApp. Vamos lá. A disciplina de TCC ela é dividida em duas etapas, o TCC1 e o TCC2. Nesse semestre, vocês começam a fazer o TCC1, que consiste na criação de um projeto de pesquisa com dupla supervisão. Uma supervisão feita pelo professor tutor e orientador do TCC e uma supervisão feita por mim. O TCC1, ele visa fazer com que vocês recorram a tudo que vocês estudaram até o momento e criem um projeto de pesquisa de levantamento bibliográfico tentando resolver um problema. Para isso, vocês precisam saber o que é um trabalho científico, compreender as etapas de um planejamento de trabalho científico, executar uma redação científica e até mesmo ter aí toda a organização para escrever esse projeto. Bom, o sistema de avaliação da disciplina de TCC, ele é feito integralmente pelos professores tutores. A cada turma de TCC, vocês têm um professor tutor. No curso de Biomedicina, nós temos o tutor Juliano, nós temos a tutora Luana, nós temos o tutor Francisco, que podem estar aí conversando com vocês via minhas mensagens no AVA. As atividades do TCC1 são divididas em 3, cada uma com uma concentração de pontos. A primeira atividade valem 2.000 pontos e ela consiste em que vocês entreguem para o tutor, via AVA, sempre via AVA, o problema de pesquisa, que se refere à pergunta central daquilo que você quer estudar, o tema, o objetivo geral e os objetivos específicos, que são as metas do trabalho, e a justificativa, o porquê vocês escolheram esse tema. Essa primeira atividade, como eu falei, ela soma até 2.000 pontos para vocês. E o limite de postagem dessa atividade lá no AVA, dentro da disciplina de TCC1, para os tutores fazerem a correção, é o dia 2 de outubro. Essa atividade ela abriu no dia 24 de agosto, quando as aulas iniciaram, tá? E ela finda dia 2 de outubro. Ah, professor, eu preciso esperar até o dia 2 de outubro para entregar? Não, 2 de outubro é o limite de postagem. Você pode e deve entregar antes. A cada atividade, os tutores te dão 2 chances de entrega mediante as correções deles. Então, você pode entregar cada atividade 2 vezes. Porém, a primeira entrega tem que ser feita pelo menos 15 dias antes da data final de postagem. Porque os tutores, eles têm de 7 a 10 dias úteis, então descontando final de semana e feriado, para fazer a devolutiva do TCC. Não adianta vocês entregarem, por exemplo, a atividade 1 no dia 1º de outubro e quererem que o tutor te dê a resposta no próprio dia 1º para que você envie de novo no dia 2. Então, lembrem, cada atividade você pode entregar 2 vezes, mas para ter essa possibilidade de entrega, o quanto antes você entregar, melhor. A atividade 2, o que ela compõe?
Ela é composta dos itens que você desenvolveu na atividade 1, corrigidos de acordo com as orientações do tutor, mais fundamentação teórica, que é uma pesquisa que você vai fazer em fontes confiáveis, como artigos científicos, livros, sites de organizações, sites de sociedades para apoiar o seu trabalho. Metodologia, onde você vai descrever um método que vai ser realizado para fazer o seu trabalho. Todos os trabalhos, eles são de levantamento bibliográfico. Então, na metodologia, você vai ter que dizer o que é um trabalho de revisão bibliográfica, como ele é feito, quais são os seus elementos. E, além disso, você vai ter que contar para a gente, na metodologia, como você pretende desenvolver a sua pesquisa. Quantos artigos você vai utilizar? Quais são os termos que você vai pesquisar como palavras-chave? Que sites de busca você vai utilizar? De quanto tempo serão as referências que você vai buscar? Além disso, na atividade 2, existe um cronograma para você entregar também, que é o seu planejamento temporal. Já já eu mostro para vocês. E, claro, as referências que foram consultadas para desenvolver a fundamentação e a metodologia. O limite de postagem da atividade 2, que valem 2.000 pontos, é o dia 27 de outubro. A atividade 1 finaliza no dia 2 de outubro e a atividade 2 finaliza no dia 27 de outubro, tá? E a atividade 3, nós temos a versão final do projeto de vocês, com todas as correções da atividade 1 e da atividade 2 solicitadas pelo tutor, mais os itens que não foram ainda pedidos, como, por exemplo, os itens relativos à introdução do trabalho de vocês e também os itens relativos à apresentação pré-textual do trabalho, como, por exemplo, capa, folha de rosto e assim por diante. Lembrando, a disciplina de TCC, ela tem avaliação que vale de 0 a 10.000 pontos. Para você ser aprovado na disciplina de TCC, você tem que somar no mínimo 6.000 pontos, tá? Se você não somar 6.000 pontos no mínimo, você não é aprovado na disciplina. A atividade 3, ela termina com um limite de postagem no dia 20 de novembro. Então, vocês terão sempre, da data final de uma atividade até o prazo limite da outra para fazer a entrega. Lembrando que o quanto antes vocês entregarem, melhor para vocês, porque o tutor poderá fazer a correção antes e te dar mais uma chance para a entrega. A cada atividade você tem 2 chances de entregar. Bom, para que servem os nossos encontros de apoio remoto? O meu papel não é corrigir o trabalho de vocês. O meu papel aqui, como professor do apoio remoto, é simplesmente fazer com que vocês entendam as solicitações do tutor e auxiliar vocês nesse processo de comunicação, comentando um pouquinho do que o tutor espera de cada uma das etapas, como eu fiz agora, falando do problema de pesquisa, do tema, dos objetivos, para que vocês possam seguir aí um caminho correto. Os nossos encontros de apoio remoto serão feitos pelo Microsoft Teams, hoje, no dia 19 de outubro e no dia 9 de novembro, sempre antes do limite da entrega. E em cada encontro eu vou falar sobre cada uma das atividades. Então, o meu enfoque hoje é falar da atividade 1, além das orientações gerais do TCC. Os tutores, eles mandaram para vocês na semana retrasada uma mensagem de apresentação via minhas mensagens do AVA, tá bom? Então, vocês podem e devem responder aquela mensagem, se apresentando também, passando as ideias, e todas as vezes que vocês precisarem falar com o tutor, é sempre pelo ícone do Minhas Mensagens no AVA. O nosso link de acesso às aulas remotas não muda, o nosso horário das 18 às 18h50 e sempre nessas datas. Coloquei aqui algumas referências que vocês poderão utilizar para escrever o projeto de vocês.
E já que o TCC-1 é um projeto de pesquisa, ele deve ser feito sempre na conjugação para o futuro. Então, sempre observem o tempo verbal, ele tem que ser sempre o futuro, tá? Porque é um projeto de pesquisa. Onde vocês vão buscar as informações relativas à parte conceitual do trabalho? Eu coloquei alguns sites de busca bem interessantes aqui, como, por exemplo, Periódicos CAPES, que reúne uma série de publicações aqui no Brasil. A CAPES é o Centro de Aperfeiçoamento Profissional e Ensino Superior, onde vocês têm na plataforma da CAPES todas as dissertações de mestrado e teses de doutorado desde a década de 50 até o mês passado publicadas. O site PubMed e o site Medline, eles funcionam como buscadores, assim como o Cielo, só que eles são específicos para a saúde humana. Então, se vocês forem trabalhar com qualquer tema relativo a diagnóstico de doenças, relativo a elementos da saúde, é interessante entrar nesses sites e dar uma olhadinha nos artigos que ele tem. O Cielo, uma das maiores plataformas de buscadores de artigos científicos. A plataforma Lilacs também é muito boa. E, claro, vocês têm a ferramenta do Google Acadêmico, ou Google Scholar, para vocês fazerem as pesquisas. Certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Agora eu tenho mais pessoas, eu tenho a Brenda, eu tenho a Bruna, eu tenho as duas Larissas, além da Mislaine e do Vinícius. Galera, alguma dúvida com relação ao planejamento? E com relação ao meu papel e ao papel do tutor? Falem aí. Por enquanto não, professor. Não? Ótimo. A gente vai Professor, navegar um pouquinho. Oi? Eu estava pesquisando muito artigo, e um dos artigos tem alguns TCC que são postados. Quando você vai colocar as referências, né, da onde você pesquisou, algum desses TCC tem que colocar ou não precisa? Porque tem uns que tem que colocar? Tem que colocar. Tudo que você pesquisar e utilizar no seu trabalho, ele tem que ser referenciado, senão você pode ser acusada de plágio. Então, você tem que referenciar absolutamente tudo. Se você entrou num site e buscou, sei lá, nesse site uma reportagem, tem que ser colocado, sempre que você utilizar os parágrafos. Mas isso está escrito lá no modelo do TCC, que já eu mostro para vocês. Ok. Tá? Pessoal, vamos dar uma navegadinha no AVA agora. Então, aqui eu tenho os alunos pertencentes a essa orientação de TCC. Então, a Brenda, o Vinícius, a Larissa, a Daiane, a Larissa Haddad, além da Mislaine e da Bruna Almeida, tá? Então, vejam que a turma é bem pequenininha para a gente trabalhar bastante. Quando vocês entram aqui, ó, na disciplina do TCC, vocês já veem um livro de metodologia científica que ajuda vocês a escreverem, por exemplo, Brenda, as referências, saber como a gente escreve, que elementos a gente coloca. Vocês acessam o modelo do TCC, todas as entregas da atividade 1, 2 e 3 têm que ser feitas neste modelo. Os tutores só aceitarão se vocês utilizarem esse modelo. Esse modelo está em Word, tá? Tem um documento aqui de como o tutor passa o feedback para vocês. E aqui no alto, o cronograma da disciplina, o manual da disciplina, o manual do plágio e aquele plano de ensino que eu acabei de mostrar para vocês. Quando vocês entram em cada uma das atividades, vocês veem aqui, ó, envie aqui sua atividade 1. Clicando aqui, vocês terão todo o processo do envio com um contador, tá vendo? Ó, faltam 18 dias e 5 horas para vocês entregarem a atividade. E eu, como professor do presencial, eu consigo acompanhar se vocês entregaram ou não. Tá? Ó, eu posso dar uma olhadinha aqui. E aí, eu vejo que até agora ninguém entregou. Então, eu consigo observar aqui se vocês entregaram. Aqui na atividade 1 também, é muito importante que vocês tenham essa atenção. Olha a informação que está escrito aqui, ó. Você deve salvar o arquivo a ser enviado com seu nome,
e a atividade que está sendo enviada. Por exemplo, José_Silva_atividade 1. Quando vocês baixarem o modelo na máquina de vocês, vocês verão isso aqui. Deixa eu projetar aqui para vocês. Só um minutinho. Vocês terão esse trabalho, que é o modelo que os tutores já prepararam para vocês. Vejam que o nome do arquivo é modelo_tcc1 2020.2. Se vocês só salvarem aqui em cima e mandarem para o tutor, imagina quantos modelos TCC1 eles não vão receber como arquivo. Então, sempre salvem com o nome de vocês, tá bom? Nunca esqueçam disso, é uma das partes mais importantes para vocês colocarem aí. Bom, uma outra coisa que é super importante vocês fazerem é lerem todo esse material. Vamos dar uma olhadinha nesse modelo. Como eu disse, toda entrega tem que ser feita no modelo. Não pode fazer entrega fora do modelo. Então, aqui o modelo vocês têm o espaço para inserir o logo da instituição, vocês têm o espaço para digitarem o nome completo de vocês. Observem que tem uma formatação. Caixa alta, fonte Arial 16 e centralizado. Então, para não ter erro, vem aqui, seleciona e substitui. É só digitar que vai aparecer na mesma configuração. Tudo que está escrito em amarelo no modelo são orientações do tutor de como vocês devem utilizar esse modelo e o que é esperado em cada uma das etapas, tá? Embora a atividade 1, por exemplo, ela tenha só para você entregar o tema, a justificativa, o objetivo geral, o específico e o problema de pesquisa, é importante que já na atividade 1 você preencha a sua capa, preencha a sua folha de rosto. Lembrem aqui, que na orientação não é o meu nome que vai, é o nome do tutor, tá bom? Então, aqui vocês vão completar projeto apresentado ao curso de Biomedicina da Universidade Anhanguera de São Paulo, campus Avenida Industrial Santo André. Orientador. E aí vocês escrevem o nome do tutor. Aí precisa olhar lá no AVA, no campo Minhas Mensagens, para saber quem é o tutor de vocês. Porque muitas vezes dentro da mesma sala a gente tem 2 tutores diferentes. Aqui, deixa eu colocar para uma página só. Então, saindo da página de rosto, o modelo segue com um sumário. O sumário, os tutores já foram muito bacanas, já deixaram o sumário automático. Então, à medida que vocês forem escrevendo o trabalho de vocês, vem aqui nesse ícone, atualizar sumário, clica nele, que os números de página já são atualizados. Toda essa parte amarela é introdução e explicação do tutor. Conforme vocês forem fazendo o trabalho, vocês podem ir deletando essas caixas de texto amarelas aqui, tá bom? Então, aqui ele explica o que é uma introdução, que deve ter de 3 a 4 parágrafos, elaborados com as palavras de vocês. A atividade 1 inteira é feita com as palavras de vocês. Se vocês forem utilizar algum outro tipo de texto, como, por exemplo, vou pegar um parágrafo de um outro trabalho, esse trabalho precisa ser referenciado e citado, e aqui ao longo do modelo ele vai explicando. Então é super importante que vocês acessem o AVA ou entrem lá no WhatsApp da disciplina e baixem o arquivo que eu mandei para vocês. Porque é esse mesmo arquivo. E leiam tudo antes de qualquer dúvida, de qualquer questionamento. Leia o modelo. Aqui explica absolutamente tudo. Então leia primeiro, veja o que é cada coisa. Problema de pesquisa, vocês entregam na atividade 1. Ele é uma pergunta, ele é formulado na forma de pergunta, que vocês pretendem responder com o desenvolvimento do trabalho. O que vocês querem pesquisar? Eu quero pesquisar o diagnóstico clínico e laboratorial do coronavírus. Legal, esse é o seu tema. Agora, qual a pergunta central que você quer responder ao final do seu trabalho? Esse é o problema de pesquisa. Os objetivos são as metas. O objetivo geral, ou primário, é a sua meta central. Onde você quer chegar. Ele é sempre escrito
utilizando um verbo no infinitivo, como, por exemplo, discutir a problemática existente em tal coisa, compreender os mecanismos de diagnóstico de tal doença, descrever como são realizados os testes para, entender a estrutura do organismo X. E os objetivos específicos, também chamados de secundários, eles são os degraus que você deverá subir para alcançar o seu objetivo geral. Então, se o seu objetivo geral é compreender como são realizados os testes rápidos para a COVID-19, o que você deve estudar para conseguir compreender como são feitos os testes rápidos? Sempre pensem assim, o que eu devo saber para conseguir atingir o meu objetivo geral? E assim você encontra o seu objetivo específico. São sempre 3 objetivos específicos, tá bom? Justificativa é o porquê você escolheu esse tema. A justificativa ela é escrita com as suas palavras. Para escrever a justificativa, a gente usa uma média de 3 parágrafos. No primeiro, você vai apresentar a importância do seu trabalho. No segundo, você vai explicar a relevância da sua pesquisa, por que a sua pesquisa é relevante. E no terceiro, você vai destacar as contribuições que a sua pesquisa pode trazer para a comunidade científica como um todo e também para a sociedade. Então, aqui na justificativa, você tem que responder as perguntas como: por que eu escolhi esse tema? Por que ele é importante? Por que ele merece ser investigado? Por que eu devo escrever sobre esse assunto? Numa estrutura de 2 a 3 parágrafos em média. E aqui se encerra a primeira atividade. Então, quando vocês forem fazer a primeira atividade, vocês estão aqui na justificativa. Vocês vão selecionar toda essa caixa de texto e vão digitar o texto de vocês em cima. Ah, eu não vou entregar a fundamentação teórica. A fundamentação teórica é da atividade 2. Preciso fazê-la agora? Não, você vai deixá-lo do jeito que está, com a caixa de texto amarela. Se você já quiser começar a escrever, pode, mas os tutores sempre vão respeitar as datas. Então, primeiro eles vão corrigir a atividade 1, os elementos da atividade 1, depois os elementos da atividade 2 e depois os elementos da atividade 3. Mesmo que a fundamentação teórica já esteja escrita quando você entregar a atividade 1, por exemplo, ela não vai ser corrigida. Bom, aí seguindo o modelo, a gente tem fundamentação teórica, que eu falo para vocês no nosso próximo encontro. Aqui na fundamentação teórica, mostra como vocês fazem as citações, como vocês podem citar um outro autor. E é aqui que vocês vão encaixar os textos dos artigos, dos livros, das revistas científicas que vocês conseguirem. Depois da fundamentação teórica, aqui ele está explicando todas as regras da citação, é importante que vocês leiam. E aqui eles colocam os sites buscadores, como eu coloquei lá para vocês. Depois da fundamentação teórica, seguindo aqui o modelo, nós temos a metodologia, que a gente vai falar no nosso segundo encontro, mas é importante que vocês leiam também. O cronograma, que os tutores foram muito bonzinhos, eles já deixaram um exemplo aqui para vocês de como é feito o cronograma. Então, vocês têm uma série de atividades em cada uma das linhas e vocês precisam colocar um X no mês que vocês irão executar essas atividades. É um planejamento temporal. Lembrem-se que todas as atividades aqui englobam o TCC1 e o TCC2 que vocês farão no próximo semestre. E as referências. Aqui, Brenda, você encontra como você faz as referências, como você havia me pedido. Então, dá uma olhadinha, porque ele ensina a inserir links, a fazer referências de autores e entidade, quando você não tem um autor pessoa física, mas você tem um autor entidade como o IBGE, como o Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Ele ensina também a fazer referências de livros com um autor, com até 3 autores, com 4 ou mais autores, como você faz referência de documento online, como sites ou artigos que vocês baixaram online, como você faz referência de revistas eletrônicas, de livros e folhetos digitais, coleções de publicação, artigos, leis. Também ele traz aqui atos administrativos, como referenciar a pessoa jurídica, como referenciar a pessoa jurídica com mais de um autor,
como referenciar instituição governamental, como referenciar capítulos de livros e como referenciar trabalhos acadêmicos, que são as dissertações, as teses, as monografias, como você havia me perguntado. Então, aqui no modelo tem absolutamente tudo, pessoal. Nunca esqueçam de utilizá-lo. Além disso, nós temos aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês também. Esse a gente já viu, que é o nosso plano de ensino. Lá no AVA, vocês têm acesso, e eu também coloquei no grupo do WhatsApp, a esse manual da disciplina. Também é um outro material que vocês têm que ler na íntegra, porque ele traz todo o funcionamento da disciplina. Como é feita a avaliação, o que é corrigido em cada atividade, quais são as orientações sobre plágio, os prazos e assim por diante. Então é importante que vocês leiam esse manual. E aqui nesse manual que vocês encontram os macrotemas para que vocês possam extrair os grandes temas de vocês. Mas deixa eu avançar um pouquinho no manual, que eu quero mostrar o seguinte. Por exemplo, você entregou a atividade 1, que valia 2.000 pontos, e o tutor te deu 1.200 pontos. Poxa vida, o que eu errei? Ele vai escrever para você ao longo de todo o trabalho, fazendo correções no seu documento, e ele também vai escrever um feedback. Mas aqui, a gente consegue perceber que ele já traz, ó, uma tabelinha do que eles consideram. Por exemplo, para a atividade 1, o que vai ser corrigido? Quais são os critérios de avaliação para eu ter tirado essa nota? Está aqui no manual. Todo o feedback bonitinho está aqui no manual. O que vale o quê, quanto vale cada atividade, sem que você tenha que ficar procurando em outros lugares. Então, o que ele corrigiu no problema de pesquisa, o que ele corrigiu no objetivo geral, o que ele corrigiu na justificativa. Lembrando que todo o texto ele tem que ser escrito na norma culta da língua portuguesa, sem erros de gramática, seguindo as normas da BNT. Vocês também têm acesso às normas da BNT em um outro material, que é o livro de metodologia científica, que está lá no AVA também para vocês baixarem. Aqui tem todas as normas de como fazem as referências. Aqui vocês encontram também material para pesquisa dos tipos de abordagens científicas, como, por exemplo, como eu faço um fichamento, um resumo, uma resenha. Aqui também tem, ó, a pesquisa bibliográfica, o que é uma pesquisa bibliográfica, como fazê-la, o projeto de pesquisa, como elaborá-lo. Então é importante que vocês também leiam principalmente a unidade 3 desse material e a unidade 4, que são as normas da ABNT. Lá no AVA também, vocês encontram um manual de plágio para vocês baixarem. Esse manual traz todas as orientações sobre o que é e o que não é considerado plágio, o que é considerado cópia, o que não é considerado. Se vocês entregarem um trabalho que tenha plágio, os tutores, eles não corrigem o trabalho e vocês podem ser reprovados pelo plágio. Então, pensando nisso, para facilitar a vida de vocês, aqui no Manual do Plágio, além de todas as dicas de como vocês fazerem as citações e referências, existe essa dica aqui, ó, o aplicativo CopySpider, que é um aplicativo gratuito criado pela instituição, que vocês podem baixar por esse link que está dentro do Manual de Plágio, e vocês vão abrir esse aplicativo diretamente no computador. Como esse aplicativo funciona? Uma vez instalado, vocês podem inserir o documento de vocês antes de enviar para o tutor, e ele vai ler o documento inteiro, escanear o documento inteiro e buscar similaridades desse documento com mais de 120 mil artigos científicos disponíveis nos últimos anos. E aí, ele te dá, depois de instalado e escaneado, um relatório. Por exemplo, aqui a gente vê, ó, a interface de comunicação. Ele te dá o progresso de leitura do trabalho e as chances de plágio. Por exemplo, esse daqui deu 15,9% de chance de plágio. Se você clicar aqui, ele vai mostrar frase por frase onde estão os possíveis plágios. Lembrando, quando a gente usa
essa análise do CopSpider, é importante lembrar que ele pode considerar plágio nomes científicos, expressões, como, por exemplo, se você digitar PCR, reação em cadeia de polimerase, claro que tem vários outros trabalhos que são escritos com esses mesmos termos. Então, aqui a chance pode ficar alta, mas não quer dizer que isso seja plágio. Você vai ter que analisar o relatório. Depois de você fazer a análise de todo o relatório, lembre que materiais que apresentem mais de 3% de chances de conter plágio, ele não está dizendo que tem, pode conter. Eles vão ser analisados separadamente e com mais atenção. Então, a gente precisa observar. O meu material deu 30% de plágio? Clica lá e observa o relatório. Ele vai te mostrar aonde estão os plágios. Se você fez a citação correta, se você referenciou corretamente, não se preocupe com o plágio. Você já deu crédito a quem escreveu o trabalho. Uma outra coisa que eu queria mostrar no manual da disciplina agora para vocês são os macrotemas. Deixei lá para o final do manual. Aqui, ó, no final do manual, vocês têm esse anexo de macrotemas por curso. Quando a gente chega no curso de biomedicina, cadê você? Eu acho que eu passei e não vi. Educação física, ciências, biomedicina. Tá aqui, ó. No curso de biomedicina, vocês têm 3 grandes macrotemas. Vocês podem trabalhar com temas relativos à clínica hospitalar e às análises especializadas, como diagnóstico por imagem, por exemplo, diagnóstico molecular, por exemplo, e trabalhar exclusivamente com uma determinada moléstia. Vocês podem trabalhar com um tema dentro do segundo macrotema, o desenvolvimento científico e tecnológico e a indústria biomédica. Aqui entra, por exemplo, toda a parte da estética, aqui entra toda a parte da criação de pesquisas sobre uma nova tecnologia para exames laboratoriais. E vocês podem trabalhar com o diagnóstico clínico laboratorial de alguma doença, como distrofia muscular, síndrome de Down e assim por diante. Então, o tema do trabalho de vocês tem que estar diretamente relacionado a um desses 3 macrotemas, tá? Professor, estou em dúvida do meu tema. Entra no AVA, abre o ícone Minhas Mensagens, escreve para o seu tutor. Eu estou em dúvida entre esse e esse tema. O que você acha? O tutor vai te dar o feedback dele. Você também pode utilizar o grupo de WhatsApp para mandar essas dúvidas para mim. Mas sempre eu vou orientar vocês também mandarem para o tutor, tá? Lembrem que a escolha do tema é a parte mais importante. Escolham um tema que vocês gostem, que vocês tenham vontade de aprender mais. Porque vocês vão ficar um ano inteiro falando desse tema, lendo sobre esse tema. Então tem que ser alguma coisa prazerosa. Escolha um tema que contenha materiais possíveis. O trabalho é uma revisão bibliográfica. Então, você precisa ter bibliografia. Você está em dúvida entre 2, 3 temas? Dá uma pesquisada naquele site de busca que eu passei. Cielo, PubMed, Medline, Lilacs, Google Acadêmico. E veja o volume de material. Leia. É interessante, não é? Faça a seleção do material que você está lendo. Está em dúvida se um tema é válido ou não? Consultou aqui os macrotemas e você não sabe onde ele se encaixa? Manda uma mensagem para o tutor também. E o último documento que vocês têm lá no AVA é o cronograma da disciplina. Eu montei o nosso planejamento com base nesse cronograma. Então, no dia 24 de agosto, a disciplina foi aberta e os materiais foram postados. A primeira atividade também teve a abertura para o envio no dia 24 de agosto e ela termina como prazo final para envio no dia 2 de outubro. Lembrando que compõe a primeira atividade: problema de pesquisa, tema, objetivo geral, objetivo específico e justificativa. Então, vocês têm do dia 24 de agosto ao dia 2 de outubro para fazer a postagem.
Quanto antes vocês postarem, melhor, porque o tutor poderá corrigir e pedir para vocês alterarem algo que ele acha necessário para vocês aumentarem a pontuação. Lembrem que o tutor tem de 7 a 10 dias para fazer a correção. Então, para vocês terem direito a mais de uma correção, vocês precisam enviar com mais de 10 dias de antecedência do prazo final. Faltam 18 dias, como a gente viu lá no AVA. Tá? Tentem enviar alguma coisa na próxima semana já, entre essa semana e a próxima, para vocês garantirem o direito de uma correção. Ah, eu consegui mandar só no dia 2/10. Tem problema? Não, não tem. Mas, por exemplo, você tinha 2.000 pontos para tirar e o tutor corrigiu e encontrou alguns erros de ortografia, você ficou com 1.800. Não tem como mais rever essa pontuação, porque uma vez que esse prazo final fechou, nem eu consigo abrir o prazo final e nem o tutor. Então, o prazo final finalizou mesmo. Mas, na atividade 2, você deverá apresentar as correções da atividade 1, mais fundamentação teórica, metodologia, cronograma e referências. As atividades aqui de TCC, o prazo final, ele encerra exatamente às 23 horas e 55 minutos no AVA. Então, 11 horas da noite e 56 minutos, a atividade já fechou. Ah, mas não vai até meia-noite? Não, vai até as 23 horas e 55. A partir da primeira hora do dia 3 de outubro, a atividade 2 se encontrará aberta e finalizará no dia 27 de outubro. Primeira hora do dia 28 de outubro, a atividade 3 é aberta e finaliza dia 20 de novembro. E os pontos no portal são lançados, os pontos finais da somatória de atividade 1, 2 e 3 são lançados no dia 18 de dezembro. Todo esse lançamento de pontos é feito pelo tutor. Então tá aqui, ó, lembrete que o encerramento das atividades ocorre sempre às 23 horas e 55 minutos, considerando o horário oficial de Brasília. Certo, meninos e meninas? Perguntas? Dúvidas? Agora eu quero saber de vocês. Entenderam o que é para fazer? Já leram o material lá no AVA? Já baixaram? Já conversaram com o tutor? Contem para mim. Cri, 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 cri. Hoje eu sei que eu falei bastante, porque eu tinha que apresentar a disciplina inteira para vocês, mas eu quero que vocês falem e tirem as dúvidas. Me contem se vocês já tinham visto a disciplina aberta, se vocês já entraram no Minhas Mensagens, já viram que o tutor mandou mensagem para vocês. Falem comigo. Ninguém tem dúvida, pessoal? Eu já tinha conversado com a minha tutora, porque eu estava em dúvida entre icterícia e toxinas botulínicas. Eu vi. Mas Toda vez que você... Pode falar. Mas como eu já estou na área da estética estagiando, eu preferi focar mais na onde que eu já estou fazendo o estágio. Ah, entendi, perfeito. Pessoal, importante, todas as vezes que vocês mandarem uma mensagem para o tutor, direcionarem a mensagem para ele, eu recebo uma cópia que vocês mandaram uma mensagem. Eu não recebo uma cópia do conteúdo, porque isso é confidencial. Mas eu sei que vocês estão conversando com eles. Então, por exemplo, eu vi que você já tinha conversado com o tutor, tá? Que aparece lá para mim uma mensagenzinha. Aluno tal enviou uma mensagem para o tutor. Quando vocês forem se dirigir ao tutor, e aí é só uma dica, pessoal, sempre com o máximo respeito possível. Se vocês forem questionar a pontuação que ele atribuiu a um trabalho, leia primeiro o manual, veja se está tudo correto mesmo, se ele cometeu alguma gafe,
porque aí vocês poderão fazer um e-mail para mandar para ele, tendo aí toda a cordialidade, tá? Porque esses tutores acompanham vocês até o próximo semestre. E eles são professores como nós. Então, eles precisam ser extremamente respeitados. Assim como vocês respeitam a gente em sala de aula, e eu sei que vocês não vão fazer isso, eu peço para que vocês respeitem os tutores. Eu sei que vocês não vão desrespeitá-los de maneira alguma, tá? Mas só uma dica, porque muitas vezes a gente vê alunos que receberam aí um feedback e não gostaram muito e acabam desrespeitando o tutor, desmerecendo o tutor. É muito chato, tá? Porque eles são professores, assim como a gente. Assim como eles estão sendo tutores de vocês agora, os professores do presencial de vocês estão sendo tutores de outras universidades, de outras unidades. Então, é bem complicado. Sempre tenham o máximo de relação cordial com os tutores. Certo? E sempre tirem dúvidas, tanto comigo quanto com o tutor. O tutor escreveu alguma coisa no seu trabalho que você não entendeu, use as nossas aulas para que eu esclareça esses pontos que o tutor quer mudar. Outra dica importante, a gente tem só 4 minutinhos. Outra dica importante é o seguinte: quando vocês estiverem buscando artigos científicos para escrever o trabalho de vocês, materiais para escrever o trabalho de vocês, deem preferência a materiais dos últimos 5 anos. Não encontrou materiais dentro dos últimos 5 anos? Busque materiais dos últimos 10 anos. Aí a gente considera um trabalho que tem referências atualizadas. O ideal é que no trabalho de vocês, as referências bibliográficas, quando vocês forem escrever fundamentação teórica, por exemplo, tenham anos de publicação. 2009, 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015. Então, de 15 a 19. Legal. Não conseguiu dentro dessa gama dos últimos 5 anos, de 2009 a 2019 ou até 2020, está valendo, tá? O importante é que vocês tenham materiais atuais. Nossa, professor, mas eu queria pegar para escrever uma parte do meu trabalho, um artigo que foi, assim, pioneiro, ele é lá da década de 70, e ele é pioneiro nesse assunto. Por exemplo, foi o primeiro estudo sobre toxina botulínica aplicado na estética. Tudo bem eu utilizar? Claro que tudo bem, porque esse trabalho ele tem, então, uma importância para a história, tá? Para a história daquela área. Aí, tudo bem. Tudo bem utilizar trabalhos mais antigos. Galera, dúvidas, perguntas? Não deixem para a última hora, eu só peço isso para vocês. Daqui a pouco começa a rotina de estudos para as provas já estão chegando, então não deixem para a última hora. Tentem pegar aí os períodos que vocês têm no dia para escrever o TCC. E essa primeira atividade é a mais importante, porque ela é inteira escrita com as palavras de vocês. Vocês não precisam pesquisar em lugar nenhum se vocês não quiserem. Vocês só vão projetar as ideias de vocês para que os tutores possam conhecê-los, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tudo tranquilo, pessoal? Alguém tem dúvidas? Alguém tem perguntas para fazer? Aproveitem aí, a gente tem alguns minutinhos. Não? Galera, então eu agradeço imensamente a presença de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui nessa primeira orientação de apoio remoto, tá? Lembrando, quem faz toda a correção e orientação referente à temática e à estrutura do trabalho são os tutores. Eu estou aqui só para intermediar a comunicação de vocês. Eu não influencio nesse primeiro momento em nada na nota de vocês. Por isso eu peço sempre dedicação e sempre reporte aos tutores. E os nossos encontros, uma vez por mês, é só para eu mostrar para vocês, dentro do modelo, como vocês escrevem aquela parte, o que o tutor espera de cada uma das partes, como eu fiz hoje, e claro, para tirar as dúvidas pontuais de vocês de cada correção.
Muito obrigado. Para quem tem aula comigo ainda hoje, até daqui a pouco. O link está lá no grupo do WhatsApp. E boa noite. Até, professor. Boa noite. Até. Tchau, tchau. Tchau.